Quando dizem que os exames estão normais, mas continuamos com sintomas, é sempre difícil de entender. O que é que isto significa? Significa que apenas os exames não identificaram aquilo que estava a criar o problema. Se os sintomas continuam, significa que eu preciso fazer alguma coisa. E é sobre isto que vamos falar hoje. O que é que significam os exames e o que é que significam os sintomas? Os exames são apenas uma fotografia. Vamos falar dos exames ao sangue. Se estivermos a falar dos exames ao sangue, eles mostram aquilo que está a acontecer no sangue. Isso é aquilo que está a acontecer no corpo? Não necessariamente. O que está a acontecer é que o corpo protege o sangue o mais possível. E só conseguimos ver aquilo que está a acontecer no sangue quando o corpo já não consegue compensar. Por exemplo, ou uma ecografia. Está tudo bem numa ecografia. Não acontece nada. Significa que as células lá dentro estão a funcionar bem? Não. Ainda não é visível na ecografia. Portanto, é só isso. O mesmo acontece com todas as outras formas de medirmos a nossa saúde. São apenas formas de medir, não dizem o que está a acontecer. A relação tem que ser feita muito mais ampla, de uma forma muito mais abrangente. Temos que conjugar esses exames, que são exames complementares, com sintomas, historial, estilo de vida. Quando existe um indicador que se desvia ou que agora mostra, por exemplo, no exame ao sangue, temos a ferritina baixa. O que é que isso significa? Significa que estamos muito doentes? Significa que precisamos fazer algo? Sim, tudo isso. Mas, acima de tudo, precisamos de entender que se a ferritina está baixa, o corpo já está a pedir socorro há muito tempo. Não é uma coisa de agora. Não é uma coisa que aconteceu agora. Ele já pede socorro há muito tempo. Apenas agora ele não é mais capaz de corrigir. E o resultado está a aparecer no sangue. Está a aparecer nos indicadores do sangue. Mas quando prestas atenção aos sintomas, como fadiga, dores, ansiedade, insónia, mau funcionamento intestinal, ou mesmo quando ele funciona bem, existe algo que sentes que não está a funcionar bem. Essas são as verdadeiras mensagens do teu corpo. E é aí que começa a saúde. É prevenir antes de ter os sintomas, para que os sintomas nunca aconteçam. Isso não significa que não faças uma manutenção regular através de exames para verificar se tudo está a correr como deveria correr. Mas, acima de tudo, precisamos de ir um pouco mais longe. Precisamos de conjugar tudo isso. Precisamos ver quais são os sintomas e o que é que os exames nos dizem. No caso dos exames não dizerem nada, isso não quer dizer nada. O que interessa são os teus sintomas. Significa que tem que ser feita alguma coisa e tem que ser corrigido rapidamente. Porque se não o corrigires, o corpo vai chegar a uma altura que não consegue mais compensar esses desvios. E, ao entrar em esforço, começa de facto depois a criar patologias mais graves, patologias que são mais difíceis de corrigir. Os intervalos de referência que nós seguimos para seguir as análises, os exames, são apenas referências. Não é a realidade. São referências estatísticas. Tem que ser analisado de uma forma mais profunda. Tem que ser analisado a tendência. Tendência superior, tendência inferior e, acima de tudo, as relações. As relações entre os indicadores são, normalmente, a forma mais adequada de fazer uma boa análise. Se conjugarmos isso com sintomas e, acima de tudo, com uma leitura do corpo, conseguimos chegar muito mais longe e perceber o que é que deve ser feito e onde é que está a causa. E, a partir daí, atuar cirurgicamente e resolver o problema de vez. Saúde e doença. Temos duas situações. De um lado, a saúde, do outro lado, a doença. Existe aqui uma linha que divide. Essa linha significa que, quando olhamos para o lado da saúde, podemos estar num processo de manutenção de saúde. A maior parte das pessoas, se estiver num processo de manutenção de saúde, será suficiente. Há outras pessoas que querem ir um pouco mais longe e querem chegar àquilo que eu costumo dizer que é a espiritualidade, saber quem somos. Para isso, precisamos ter objetivos muito mais amplos do que a própria vida. Caminhar de forma a perceber o que é que estamos cá a fazer e qual é o sentido disto tudo. Mas nem todas as pessoas estão interessadas em fazer isso. A maior parte das pessoas interessam-se apenas por manter uma manutenção de saúde. E não há problema nenhum nisso. Cada um decide exatamente o que é que quer. Mas a outra parte da linha é quando entramos na doença. E quando entramos na doença, ninguém gosta.
Ninguém gosta porque é desconfortável, cria problemas, sentimos incapacitados. Mas para percebermos melhor esta linha que dá acesso à doença, nós temos que perceber quais são os níveis. Enquanto na saúde verificamos que temos 2 níveis, no caso da doença temos 5 níveis. Os primeiros 2 são níveis mais funcionais. Okay? Existem sintomas no primeiro, mas não é uma coisa frequente, não aparece regularmente. De vez em quando a coisa vai se manifestando, não ligamos muito e continuamos, até passar para o nível 2. No nível 2 começamos a ficar um pouco mais preocupados porque a frequência é maior. E aí, normalmente, nós recorremos a alguém que perceba do assunto. Outras vezes, não sentimos absolutamente nada e não existem sintomas, mas ao fazermos uma análise, já identificamos um problema nas análises. Isso significa que já estamos no nível 3. Muitas vezes, já no nível 3 superior, nível superior é entrarmos para o nível 4. É isso que significa quando se consegue encontrar análises do sangue fora dos indicadores. Quando entramos no nível 4, isso significa que já é visível através de uma ecografia, de uma ressonância magnética ou de um TAC. Esses níveis já são mais difíceis de recuperar, não impossível, mas já começa a haver alguma destruição, alguma degeneração em termos do funcionamento metabólico e dos tecidos. Quando entramos no nível 5, é uma situação que já é complicada e normalmente já não se consegue voltar a uma saúde de manutenção. Consegue-se voltar a um nível 1, às vezes nível 2, mas dificilmente conseguimos voltar a um nível de ausência de sintomas e de que tudo esteja a funcionar bem o metabolismo. Vai haver sempre, facilmente, o metabolismo já vai começar a dar indicadores de que as coisas não estão a funcionar bem. O objetivo é, normalmente, nem sequer chegar ao nível 3. Portanto, logo que se sintam os primeiros sintomas, as primeiras variações, as primeiras coisas a acontecer, nem que seja todos os dias, mas acontece, por exemplo, uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses. Portanto, quando chega a essa altura, é necessário, apesar de ser um sintoma, até pode ser um sintoma leve, mas há qualquer coisa que não está a funcionar bem e tem que ser corrigido. Muitas vezes nas crianças isso acontece, que a criança tem sintomas de dores de barriga, toda a gente considera que é normal. Essas dores de barriga começam a ser, em vez de ser uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, começam a aparecer uma vez por semana, depois começam as diarreias. A diarreia passa, toda a gente pensa que é normal, a cólica também desaparece, mas passado um mês volta a ter outra vez. Isto é um indicador de que essa criança já está pelo menos no nível 1 a entrar para o nível 2 da doença. Tem que ser imediatamente corrigido, tem que ser resolvido. Portanto, estão a ver? Esta forma de ver significa que nós temos que perceber o que é que está a acontecer e não basear-nos apenas em indicadores ou exames. Esses sim vão complementar. O que é um exame ou sangue ou uma ecografia? É uma quantificação daquilo que está a acontecer. Porque eu posso ter sintomas e não ser capaz de quantificar. Significa que o corpo ainda consegue compensar e ainda não é visível. Na altura que for visível em exames, então sim, agora tenho um problema. Já estou no nível 3 da doença, a passar para o nível 4. Dessa forma, quanto mais cedo atuarmos, mais reversível é estarmos atentos aos vários sintomas, às várias situações, é essencial para poder-se corrigir. Os exames são úteis como complemento, não como uma adivinha do que está a acontecer. Ao escutarmos o corpo, respeitarmos os sinais, cruzar com o estilo de vida e o contexto onde se insere, conseguimos ter uma ideia muito mais profunda da realidade, pois o verdadeiro diagnóstico começa em ti.